Nós cantamos aqui agora que tudo que nós somos, nós entregamos ao nosso Senhor. Você parou para pensar no que você acabou de cantar? Você parou para pensar nas implicações de realmente entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha? Todos nós temos vários aspectos da nossa vida, temos áreas da nossa vida que nós temos mais facilidade de entregar para Deus do que outras áreas. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você aqui agora, eu não vou fazer isso com ninguém, mas cada um de nós vai poder dizer que tem uma área ou mais da vida que tem dificuldade para realmente entregar nas mãos de Deus, para Deus conduzir, para Deus controlar, para Deus mudar o que precisa ser mudado. Uma dessas áreas é a área emocional. É a área emocional. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, dentro da temática do mês de maio, falando sobre a família, falar um pouquinho hoje sobre equilíbrio emocional na família. Nós temos um mau hábito, uma crença equivocada, eu não sei qual a melhor forma de dizer isso, de pensar que a nossa vida ela pode ser dividida, que a nossa vida, aquilo que nós somos, nós podemos fracionar. Então, nós temos a parte física, nós temos a parte emocional, nós temos a parte espiritual, dependendo da sua linha aí, se você é dicotomista ou tricotomista, mas não vamos entrar nesse assunto, mas de um modo geral, nós temos um mau hábito de pensar que as nossas emoções estão num lugar, a nossa parte física está em outro lugar, e muitas vezes nós tratamos os maus físicos, nós tratamos as enfermidades físicas, mas nós não tratamos os problemas do coração, não tratamos as emoções, temos grande dificuldade de falar sobre emoções, sobre sentimentos. Ontem nós tivemos aqui a professora Ana Consuelo, diretora do Colégio Batista Ágape, falando sobre bullying. E ela comentou sobre a dificuldade desse tempo, dessa nova geração, de expressar os seus sentimentos, de compartilhar aquilo que está sentindo. E isso não é só um problema das novas gerações, nós temos problemas com isso. Muitas vezes nos sentimos envergonhados, constrangidos, nos sentimos expostos quando nós compartilhamos aquilo que está no nosso coração, aquilo que nos angustia, aquilo que nos aflige de alguma forma. E o que nós acabamos percebendo é que hoje as pessoas estão cada vez mais no seu limite emocional. Estamos todos num limite, ou já quase chegando no limite. E parece que falta apenas uma gota para entornar tudo que está no copo. Temos hoje dificuldade para lidar com as nossas frustrações, com as nossas decepções, com as rejeições, com os problemas que nos afligem. Temos dificuldade hoje, por exemplo, de lidar com os problemas do trabalho e não deixar que isso afete o nosso relacionamento familiar. Temos hoje dificuldade de lidar com algum conflito dentro da nossa casa e os problemas vão continuando e nós não tratamos. E quando nós chegamos num dia e percebemos que não há mais volta, não tem mais jeito. De um modo geral, o comportamento humano, ele se desenvolve de duas maneiras diferentes. A primeira é a ação. Quando nós então planejamos o que vamos fazer, quando nós estamos bem tranquilos, quando nós temos o controle da situação, e nós então planejamos aquilo que nós vamos fazer, é a ação. Mas há uma outra forma de comportamento que tem muito a ver com aquilo que nós recebemos das outras pessoas, do meio, das circunstâncias da vida, que é a reação. É a forma, então, como nós reagimos diante daquilo que vem diante de nós. E quem está no seu limite emocional, geralmente reage de uma forma muito equivocada, muito desproporcional, muito fora de um parâmetro. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já escorregou e levou um tombo. Eu tenho certeza disso. Alguns tombos são muito engraçados, outros são bem dramáticos.
Eu me lembro que algum tempo atrás eu cheguei em casa, onde eu moro, e estava tarde da noite, eu desci com algumas compras, e eu estava irritado com alguma coisa, e eu desci então com uma caixa de leite nos meus ombros aqui, né, com 12 caixinhas de leite aqui, e eu desci, estava com tanta pressa, estava frio, e aí de repente fui descer uma escada, e no último degrau, o meu pé não encontrou o chão. E meus irmãos, eu levei um tremendo tombo com aquela caixa de leite. E eu lembro que eu caí, a caixa de leite foi para um lado, eu fui para o outro, e eu levantei, sentei, então torcendo para que ninguém tivesse visto. E de repente chega um vizinho do meu lado e fala assim, que desagradável, hein? E eu quase falei com ele, desagradável é o seu comentário. Desagradável alguém ter visto isso. E eu cheguei em casa, então, irritado com aquilo, machuquei meu braço, eu tomei banho, não falei nada com ninguém. Deitei, e eu não conseguia dormir, E depois que eu fui falar com a minha esposa, ela começou a rir, e aí vira festa. Meus irmãos, tão ou mais desagradável do que um desequilíbrio físico, é um desequilíbrio emocional. E quem aqui, dentre nós, nunca ficou envergonhado com uma reação que teve? Quem aqui, por exemplo, nunca desejou voltar no tempo e reagir de um jeito diferente, tomar uma decisão diferente, tratar as pessoas, principalmente as mais próximas, de uma forma diferente? E como eu falei, se nós não tratarmos isso, nós estaremos sempre muito perto de reações equivocadas, desproporcionais e desagradáveis. Por exemplo, quando alguém faz um comentário negativo a seu respeito, quando alguém faz uma crítica direcionada a você, como você reage? Quando, por exemplo, algo que você esperava não acontece, como você se sente? Quando as coisas fogem do seu controle, como fica o seu dia? Todos nós estamos sujeitos a isso. No século passado, acreditava-se que o elemento mais importante do ser humano era o seu quociente de inteligência, não é isso? O seu QI. No século passado era assim, e as pessoas acreditavam então que se você fosse inteligente, você teria condições de ter um grande sucesso profissional e social. Lá no meado da década de 90, houve o desenvolvimento da teoria da inteligência emocional, e passou-se então a defender a ideia de que não basta a pessoa ter a QI, não basta a pessoa ser inteligente, mas ela precisa também conhecer as suas emoções, os seus sentimentos, lidar bem com os seus sentimentos e lidar bem com as emoções e com os sentimentos das outras pessoas que estão ao seu redor. Hoje, por exemplo, nós encontramos pessoas muito capacitadas, muito preparadas para a vida profissional, mas não conseguem se relacionar com ninguém no trabalho. Nós encontramos hoje pessoas muito bem-sucedidas na sua vida financeira, mas não conseguem estabelecer um bom relacionamento com a sua esposa e com seus filhos. E quando nós pensamos sobre a família, a grande verdade é que a família deveria ser um lugar de desenvolvimento e potencialização do equilíbrio emocional. A família deveria ser o lugar onde o equilíbrio emocional fosse desenvolvido, fosse ampliado, fosse desejado e fosse promovido para todos os membros da casa, mas infelizmente não é o que acontece. Hoje há muitas pessoas, por exemplo, que saem do seu trabalho e ficam arrumando coisas para fazer para poder chegar mais tarde em casa. Hoje há pessoas que não querem voltar para casa para não encontrar o seu pai e a sua mãe. Há pessoas hoje que, se a sua rotina coincidir com a rotina do seu irmão, dá briga. Em casos extremos, da morte. Infelizmente, o que nós vemos hoje é que a família, ao invés de ser um lugar de equilíbrio emocional,
tem se tornado um grande fator de desequilíbrio na vida de muitas pessoas. E talvez seja o caso de alguém aqui nessa noite, eu não sei. A verdade é que sentimentos bons e sentimentos ruins, ou sentimentos ruins e sentimentos bons, quando eles não são tratados, quando eles não são direcionados corretamente, tudo isso, seja o sentimento bom ou ruim, pode gerar um grande problema de relacionamento. Mesmo sentimentos bons. Coisas pequenas, como pequenos desgastes, pequenos conflitos, pequenos desajustes, se não tratados, se não direcionados, podem ficar sem solução depois de um tempo. E eu quero trazer um alerta para todos nós nessa noite. As nossas famílias precisam de equilíbrio emocional. E eu creio que o nosso Deus deseja isso para cada um de nós. Eu creio que o nosso Deus deseja que vivamos que vivamos em lares, em famílias equilibradas emocionalmente. Precisamos acreditar nisso. Precisamos entender que o nosso Deus deseja isso para nós. Mas eu quero fazer um outro alerta para você nessa noite. É que o fato de pertencer a Deus, o fato de buscar a Deus, o fato de ter experiências com Deus, não assegura necessariamente e automaticamente o equilíbrio emocional na sua casa. O fato de você ter um bom relacionamento com Deus não quer dizer que você vai ter um bom relacionamento com o seu cônjuge. O fato de você entender as Escrituras não significa que você vai entender o que se passa no coração do seu filho. O fato de você ter bons momentos na presença de Deus não vai significar automaticamente que você terá bons momentos com a sua família. É claro que se você não tiver essa proximidade com Deus, tudo fica mais difícil. Mas não vem de uma forma automática. Queridos, se fosse diferente, nós não teríamos hoje, nos casais evangélicos, o mesmo número de divórcios de casais. Vamos tirar esse termo evangélico, vamos pensar nos casais cristãos, tementes a Deus. O número de divórcio é o mesmo daqueles que não são tementes a Deus. Suicídio, drogas, álcool, violência, por aí vai. Eu quero mostrar para vocês, nas Escrituras, que ter experiências com Deus, ter um relacionamento com Deus, nem sempre vai significar que está tudo bem na nossa casa. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a família de Jacó. Jacó foi um homem que teve grandes experiências com Deus. Se você buscar lá em Gênesis 28, Jacó, numa das suas peregrinações, chega no local chamado Luz, ele reclina sua cabeça sobre uma pedra e ele começa a dormir. E aí ele tem um sonho, então, com uma escada que ligava o céu à terra, e anjos de Deus subiam e desciam daquela escada. Quando Jacó acorda, ele fica tão impressionado com aquele sonho, e ele passa a chamar aquele lugar de Betel, ou casa de Deus. Um pouco mais à frente, nós encontramos Jacó no vale de Jaboque. Ele fica para trás, a sua família vai toda na frente, e de repente ele se depara acordado à noite e passando a noite inteira lutando com Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? E Jacó então fica tão impressionado com aquela experiência, Deus toca na sua perna, ele passa a mancar, e ele passa a chamar aquele local de Peniel, a face de Deus, porque ele viu Deus face a face. Um pouco depois, quando ele volta para Betel, para aquela região, e ele está ali então, e ele retorna a Betel, ele recebe de Deus a promessa, a confirmação daquela promessa feita a Abraão e a Isaque, seu pai, e ele recebe a promessa de Deus, então, que os seus descendentes seriam numerosos e herdariam aquela terra, e ele chama aquele local, então, que antes era Betel, de El Betel, o Deus da casa de Deus. E ele tem o seu nome mudado para Israel. Experiências profundas com Deus. Eu vou deixar de lado aqui o relacionamento de Jacó com seu irmão Esaú.
bem conturbado. Não vou falar aqui também sobre o relacionamento de Jacó com seu pai, que enganou o pai. Não vou falar também do relacionamento com a mãe dele, de toda a proteção que ele tinha da mãe, que participou inclusive dessas armações todas. Mas se nós olharmos para o núcleo familiar de Jacó, sua esposa e seus filhos, meus irmãos, nós vamos ficar apavorados. Nós vamos perceber um desequilíbrio emocional muito grande. E eu separei nessa noite aqui, eu vou tentar agilizar um pouco, 5 personagens ou 5 grupos de personagens que nos mostram então como era a família de Jacó e algumas lições que nós podemos tirar ligadas então à questão do equilíbrio emocional. Olha só Gênesis 29, 25 a 28. Nós sabemos que Jacó, ele vai para uma região, trabalha na casa de um homem chamado Labão. Jacó então faz um acordo com aquele homem, porque ele queria casar com Raquel, não é isso? E Labão diz o seguinte: se você trabalhar para mim durante 7 anos, eu vou dar a minha filha em casamento para você. Jacó trabalha 7 anos, e Labão chega, está aqui a minha filha, leva a filha dele para a tenda de Jacó. No dia seguinte, Jacó percebe que não era Raquel, era Lia. Ele vai questionar então Labão, e Labão diz o seguinte: olha, o costume aqui é a irmã mais velha casar primeiro. Então eu não podia dar para você minha filha mais nova. Mas se você se comprometer a trabalhar mais 7 anos para mim, você pode levar a Raquel também. E foi o que aconteceu. E nós temos então Lia, a primeira esposa de Jacó, enfrentando essa situação. Gênesis 29, 25 a 28. Eu quero ler com vocês rapidinho. Gênesis 29, 25 a 28. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel, por que o senhor me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês nessa noite é que não lidar bem com a rejeição pode causar resignação. E nós encontramos a história de Lia, então, suportando toda aquela situação, aceitando toda aquela situação, sem ter como mudar aquilo. Ela se entregava a Jacó, tinha filhos de Jacó, ficava muito feliz com isso, mas ela sabia no mais íntimo do seu coração que ela não era amada por Jacó, mas ela não podia fazer nada para mudar aquela situação. Há muitas pessoas nas nossas casas que enfrentam rejeição, enfrentam abandono, e essas pessoas acabam não tendo forças para lutar, elas aceitam voluntariamente isso, elas aceitam pacificamente essa situação imposta pelos outros e pelas circunstâncias, e as pessoas, depois de um conformismo, percebendo que não tem jeito, começam a sofrer de baixa autoestima, entram em depressão e começam a morrer dentro das nossas casas. Talvez, dentro dos seus relacionamentos familiares, você tenha enfrentado algum tipo de rejeição na sua vida. Talvez você tenha olhado para uma pessoa e percebeu que não era tão amado assim, que não era tão respeitado assim, que não era tão valorizado assim. E você agora então está chegando à conclusão de que não tem jeito, não tem solução para você, que você precisa passar o resto da sua vida dessa forma. Queridos, eu quero dizer para você que está passando por isso nessa noite, que o nosso Deus tem o poder para restaurar todas as coisas. O nosso Deus tem o poder para contar uma nova história para nós. Se você tem enfrentado com rejeição na sua vida,
Não esteja conformado com essa situação, mas coloque diante de Deus, porque Deus tem o poder para mudar isso. Eu não vou demorar muito nesses pontos. A segunda pessoa que nós encontramos aqui é Raquel. E olha o que diz Gênesis 30, 1 e 2. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. E o segundo desequilíbrio emocional que nós temos na nossa casa, e se nós não tratarmos isso, é que não lidar bem com a frustração pode gerar inveja. Pode gerar inveja. Raquel via a situação de que Lia tinha filhos e ela não tinha filhos. E aquilo que ela vivia com seu marido, de ser amada pelo seu marido, chegou um certo momento da sua vida que não era mais suficiente para ela, e ela passou a desejar o que a outra tinha, passou a ter inveja da outra pessoa. Queridos, há tantos conflitos familiares ligados à inveja que vocês nem imaginam. Muitos conflitos familiares. Algumas vezes nós conversamos com pessoas, as pessoas falam: meu irmão me inveja, meu cunhado me inveja, meu primo me inveja. São pessoas geralmente que sofrem alguma frustração e não conseguem se alegrar com a vitória do outro. E aquilo que o outro vive então de experiências positivas se torna cada vez mais uma marca negativa para a sua própria vida. Precisamos aprender a lidar com as nossas próprias frustrações, entendendo que elas fazem parte da nossa vida. Pessoas que não conseguem lidar com a frustração nunca estão felizes com a vitória do outro. Queridos, vivemos um tempo hoje em que as pessoas não sabem o valor do não sabem lidar com as frustrações. Foi falado isso aqui ontem à noite na palestra sobre bullying. Crianças, adolescentes, jovens, acostumados a sempre terem tudo o que pediram, não estão preparados para o não da vida, não estão preparados para as derrotas da vida, não estão preparados para as decepções da vida. E aí você é bem-sucedido, você tem sua casa, você tem sua família, você tem seus bens, você viaja, mas quando você olha para o outro, você percebe que é frustrado e tem inveja do que o outro tem. Queridos, nós precisamos parar de olhar para o que os outros têm, parar de lamentar por aquilo que não temos e começar a agradecer a Deus por aquilo que temos. Tudo que nós temos vem de Deus. E precisamos entender que as frustrações fazem parte da nossa vida. Terceira pessoa que eu gostaria de apresentar para vocês aqui com emoções desequilibradas é o próprio Jacó. Lá em Gênesis 37, 3, nós encontramos o seguinte: Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. É interessante a relação de Jacó com José. E fica muito claro na Bíblia que era realmente o filho preferido, aquele filho que trazia alegria, que trazia satisfação. Mas se nós não ligarmos bem com a satisfação, com o sucesso da nossa vida, com aquilo que traz alegria para nós, se nós não lidarmos bem com esse sentimento que é extremamente positivo, isso pode gerar negligência ou indiferença na nossa vida. Há pessoas que são extremamente bem-sucedidas, que perseguem um sonho, um objetivo, um alvo, e quando essa pessoa realiza aquele sonho, alcança aquele objetivo, se alegra tanto daquilo que simplesmente esquece dos outros dentro da casa. Não consegue compartilhar a sua alegria, não consegue repartir isso com os outros. Queridos, nós não podemos buscar satisfação em uma área e esquecer a outra área da nossa vida, que é a nossa família. Há pessoas que estão encontrando satisfação lá fora,
e estão negligenciando a satisfação dentro da sua casa. E se nós não encontrarmos satisfação e alegria dentro da nossa casa, essa relação fica deturpada, fica desequilibrada. Não podemos fazer como Jacó, de nos alegrar tanto com algumas coisas e esquecer de outras que são tão importantes na nossa vida. Quarto grupo, e aí falando agora sobre os irmãos de José. Gênesis 37, 4. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Queridos, não lidar bem com a mágoa pode gerar ódio no nosso coração. Sabiam disso? Quando nós não lidamos com a mágoa, com a tristeza, isso tudo pode se transformar em ódio. Os irmãos tinham uma mágoa com o pai, porque o pai não os valorizava, não os amava. E essa mágoa foi transformada em ódio em relação a José. Eles descontavam tudo em José. Queridos, pequenas mágoas que nós vivemos em família não podem ser desprezadas. Não podem ser desprezadas. Eu quero sugerir a você nessa noite que se há algo para tratar com as pessoas da sua casa, com seu cônjuge, pai, filho, irmão, que não deixe passar, porque uma pequena mágoa pode se transformar em ódio no futuro. Muitas vezes nós fazemos coisas que não percebemos, muitas vezes nós fazemos coisas que são compreendidas de uma forma errada, e nós não temos coragem de conversar e tratar essas pequenas mágoas do dia a dia. Repito, não lidar bem com a mágoa pode gerar ódio no nosso coração. Eu conheço a história de um casal em que os dois já estavam bem idosos, e aquele homem então já partindo para a morte, a sua esposa chega até ele e diz para ele o seguinte: eu quero pedir perdão para você porque eu nunca fui feliz ao seu lado. Ele fala: mas como assim? Depois de 50 anos de casado, já morrendo, você vai falar que nunca foi feliz comigo? O que eu fiz para você? Na nossa lua de mel, você falou isso comigo e eu nunca te perdoei. E eu passei 50 anos da minha vida magoada com você. Queridos, eu quero sugerir, como eu disse a você, que se há algo no seu coração, por menor que seja, que você procure aquela pessoa para tratar antes que se transforme em ódio, em raiva, e a cura fique muito mais difícil. E o quinto grupo, ou quinto personagem, o próprio José. Gênesis 37, 5 a 8. Certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. O problema não foi só o sonho, o problema também foi a maneira como ele contava o sonho. E aí o que nós podemos entender é que o seguinte, que não lidar bem com o privilégio pode gerar imaturidade. Em casos extremos, orgulho. Orgulho. José era o filho queridinho do papai. Tinha privilégios do papai. Os irmãos iam sair para trabalhar, quando voltavam, aprontavam. O que José fazia? Ia dedurar os irmãos. Ficava em casa ajudando o papai e a mamãe. Quando ia receber presente, quem recebia o melhor presente? José, porque era o filho do papai, o queridinho do papai, o filho mimado. Os irmãos odiavam José. José vai e tem um sonho dado por Deus. O que ele faz com o sonho? Conta para os irmãos. E contou de um jeito que fez ainda os irmãos ficarem com mais raiva ainda. Um pouco mais à frente ele tem outro sonho. O que ele faz? Conta de novo para os irmãos.
Queridos, nós precisamos ensinar a nossa família o valor das coisas, quanto as coisas custam. Não há nenhum problema nós oferecermos o melhor para a nossa família. Não há nenhum problema nós agradarmos os membros da nossa casa, mas precisamos tomar cuidado para que isso não gere imaturidade para essas pessoas. Precisamos ensinar as pessoas a valorizarem o nosso esforço e os sentimentos dos outros. E há muitas pessoas que, por serem bem-sucedidos, terem privilégios, acabam maltratando os outros membros da sua própria casa. Eu já estou caminhando para o final, e eu quero dizer para vocês ainda algumas outras coisas nessa noite. Não podemos ignorar, não podemos menosprezar as nossas emoções e as emoções das pessoas da nossa casa. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos criar o hábito de compartilhar e conversar sobre isso. Quando nós falamos sobre inteligência emocional, os psicólogos vão dizer que há 5 pilares da inteligência emocional. Não é a minha área de estudo, a psicologia. Mas eles vão dizer o seguinte, que os 5 pilares da inteligência emocional são o autoconhecimento, ou seja, você conhecer as suas próprias emoções, o autocontrole, você colocar limite às suas emoções, você controlar as suas emoções, a automotivação, que quer dizer que você deve viver, encontrar um caminho para viver além das suas emoções, ou seja, você não deve deixar que as suas emoções direcionem a sua vida, você deve ter uma motivação maior. A empatia, que tem a ver com como você olha para as emoções dos outros, e a interpessoalidade, entendendo que nós precisamos viver em coletividade, convivendo com as emoções uns dos outros. São 5 pilares da inteligência emocional. Desenvolvido isso tudo na década de 90. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos as mesmas orientações, nós encontramos as mesmas verdades. Nós encontramos, por exemplo, lá em 2 Coríntios 12, 9, Deus falando com Paulo o seguinte: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas emocionais, nós damos oportunidade para Deus entrar com o seu poder. Lá em Gálatas 5, 22, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele diz que o Espírito produz domínio próprio. Se nós queremos ter as nossas emoções sob controle, nós precisamos do auxílio de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos ajuda a controlar as nossas emoções e nos dar domínio próprio. Quando nós pensamos sobre a motivação para viver, lá em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz o seguinte: quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Queridos, nós precisamos entender que nós glorificamos a Deus também com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos. A forma como eu amo, a forma como eu perdoo, a forma como eu me relaciono com as pessoas, tudo isso deve ser para a glória de Deus. Lá em Lucas 6, 36, nós encontramos o Senhor Jesus falando que a misericórdia vem de Deus. Aquele que age com misericórdia recebe a misericórdia de Deus. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo, agindo de certa forma, porque estão sofrendo e precisando da nossa ajuda. E dentro da nossa casa nós precisamos estar ao lado dessas pessoas para ajudá-las. E lá em Efésios 4, 2, eu quero terminar lendo esse versículo. Nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. A mutualidade direciona os nossos relacionamentos.
Como eu disse, eu não sei como está a sua vida, como é dentro da sua casa, mas eu acredito que Deus quer tratar também as nossas emoções. E já encerrando, eu quero deixar 3 dicas para todos nós. A primeira dica: compartilhe as suas emoções. Converse com as pessoas da sua casa sobre aquilo que está no seu coração, sobre os seus anseios, sobre as suas dúvidas, sobre os seus questionamentos, sobre as suas mágoas. Nós precisamos confiar nas pessoas da nossa casa, como sendo aquelas pessoas realmente dignas e as pessoas que Deus colocou para nos auxiliarem nessa caminhada. Precisamos compartilhar as nossas emoções. Segunda dica: busque a orientação para todas as situações da sua vida na palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para todas as situações da nossa vida. Não tome uma decisão, não faça nada, não decida nada, ainda mais coisas importantes na sua vida, sem antes consultar a palavra de Deus. E a terceira e última dica: nunca se esqueça que o nosso Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. Nunca se esqueça disso. Creia que o nosso Deus tem poder para trazer saúde emocional para a nossa casa e restaurar os nossos relacionamentos. O desejo do meu coração dessa noite não foi trazer nenhum peso a mais para você, além do que você está sentindo, mas trazer esse alerta sobre a importância de tratarmos as nossas emoções. E eu quero terminar dizendo que eu acredito que Deus trouxe você nessa noite para um propósito. Não sei o que fez você vir aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que Deus deseja tratar em cada um de nós algo ligado às emoções. Digno de receber todo louvor e toda adoração. Ó Pai, se há algo que esteja atrapalhando a nossa comunhão contigo, que o Senhor possa tirar, Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e as nossas falhas, e que os nossos louvores